A questão número 13 fala aqui sobre 3 passageiras que desceram do ônibus e as 3 estavam com o relógio errado. Só que, pior ainda, elas acertaram errado os relógios. E ele quer saber qual que conseguiu pegar o ônibus, qual que perdeu o ônibus por causa disso. Eu vou ler o enunciado ainda, tá? Mas eu quero adiantar esse tema aqui. Como que é um relógio atrasado e como que é um relógio adiantado. Olha só, digamos que você tem aqui um relógio com a hora certa. O relógio que está lá na parede da sala de aula, por exemplo. Hora certa. Digamos que esse relógio esteja marcando a hora certa de 9 da manhã. Está marcando 9 horas. E vamos desenhar aqui um relógio adiantado 5 minutos e outro relógio atrasado 5 minutos. Um relógio que está adiantado e um relógio que está atrasado. Qual é a hora que o relógio adiantado está marcando? Se ele está adiantado 5 minutos. Ele está marcando 5 para as 9 ou ele está marcando 9 e 5? 9 e 5 é o relógio adiantado. O relógio adiantado é aquele que marca um tempo maior. Então, aqui seria um relógio adiantado. Adiantado 5 minutos. E aqui vamos fazer um outro atrasado 5 minutos. Então, adiantado 5 minutos, ele está marcando 9 e 5. Está marcando 9 e 5. Está adiantado 5 minutos. E o relógio que está atrasado 5 minutos também, ele está marcando 5 para as 9. Quer dizer, ele está marcando 8h55. Por que a gente diz que esse relógio aqui está adiantado? É porque ele está marcando uma hora mais adiante. Quando esse relógio aqui chegar a marcar 9 horas, esse aqui, que é a hora certa, vai estar marcando 5 para as 9. Então, quando esse relógio aqui marca 9 horas, a hora certa é 5 minutos antes. Claro, você volta 5 minutos nesse, volta 5 minutos nesse também. A hora certa é 8h55. Então, você pensa que está marcando 9 horas, mas ainda não chegou 9 horas, ainda falta 5 minutos para as 9 horas. Ele está adiantado por isso, ele marca a hora antes daquela hora certa. E esse aqui, quando ele estiver marcando 9 horas... Bom, quando esse aqui estiver marcando 9 horas, 5 minutos depois, esse aqui vai estar 5 minutos depois. Ou seja, a hora certa vai ser 9h05. Então ele está atrasado. Você vê 9 horas, está pensando que são 9 horas, não são, já são 9h05. Já perdeu o ônibus, meu filho. Perdeu a aula. Então, o relógio atrasado, quando ele estiver marcando uma certa hora, a hora verdadeira já passou, é uma hora que está mais para frente. Se você marca um compromisso para 9 horas e está contando com aquele relógio atrasado, você vai chegar atrasado nesse compromisso, vai chegar 5 minutos depois. O que a gente tem que fazer nesses relógios para acertar? Para acertar um relógio que está adiantado, o que a gente tem que fazer nele? Adiantar ou atrasar? Você vai diminuir o tempo. Se eu disser para você que esse relógio está adiantado 5 minutos, você vai fazer ele voltar 5 minutos. Então, relógio que está adiantado, você atrasa ele, pronto. E esse relógio aqui, para você acertar, se ele está marcando uma hora menor, né? Para ele marcar a hora certa, você tem que aumentar essa hora, igual ao tempo de atraso. Então, para acertar esse relógio, tem que aumentar o tempo.
Quando você pega um relógio e diminui o tempo, você diz que você está atrasando ele. E quando você pega um relógio e aumenta o tempo, você diz que você está adiantando ele. Um relógio que está adiantado, você tem que atrasar ele, diminuindo o tempo. E um relógio que está atrasado, você tem que adiantar ele, aumentando o tempo. Tá, então vamos ver a historinha que foi falada aqui? Na parada do mercado público, 3 passageiras desceram para passear. Para evitar perder o próximo ônibus, resolveram ajustar seus relógios. Pietra pensou que seu relógio estivesse 5 minutos atrasado e o ajustou. Porém, ele estava 10 minutos adiantado. Olha que tristeza. Pensou que o relógio estava 5 minutos atrasado, mas na verdade ele estava 10 minutos adiantado. Minha filha, pensar não vale um tostão furado. A segunda passageira aqui, Olga, por sua vez, ela pensou que seu relógio estivesse 10 minutos adiantado. Pensou, já falei que pensar não vale um tostão furado. E ela o acertou, porém ele estava na verdade 10 minutos atrasado. Vamos ter que colocar isso numa tabelinha, para a gente não se perder. Finalmente, Aline ajustou seu relógio pensando que estivesse 5 minutos adiantado. Porém, ele estava 15 minutos adiantado. Adiantado e adiantado. Só errou o tempo, né? Pensou que era 5, mas na verdade era 15. Estava mais adiantado do que ela pensava. Certo, todas as passageiras retornaram à parada quando seus respectivos relógios marcavam 14 horas. Não é 14 horas na verdade, é 14 horas no relógio de cada uma. Então elas chegaram em horários diferentes. Sabendo que o ônibus partiu exatamente às 14 horas e 10 minutos, então, hora exata do ônibus partir, 2h10. Pode-se afirmar que, e aqui você tem que analisar, você tem que olhar o horário verdadeiro do relógio de cada uma, né? Para tomar essas decisões. Quem conseguiu pegar o ônibus e quem perdeu o ônibus e quem estava atrasada ou adiantada e de quanto tempo. Então a gente tem que colocar essas informações aqui para as 3 passageiras. Pietra, Olga e Aline. Agora olha só, tem uma informação que não foi dada aqui no problema e a gente não tem como saber, mas a gente pode estipular um horário de chegada do ônibus. O horário de partida do ônibus não vai ser 14h10? Vamos fazer o seguinte, vamos supor, vamos, digamos assim, estipular que o ônibus chegou na parada às 13 horas. 13 horas. Então, vamos supor que essa aí seja a hora do ônibus chegar naquela parada e elas descerem para passear lá e retornar às 2h10. Na verdade, a gente não sabe essa hora, mas para efeito de adiantar ou atrasar, a gente pode estipular uma hora. Qualquer hora que a gente colocar aqui, essa história de adiantar e atrasar o relógio vai dar o mesmo resultado no fim das contas. Então, vamos colocar aqui um valor estipulado. Eu estou colocando um valor porque assim é mais fácil. Se você não soubesse, chamasse de T, você ia ficar com T mais 15, T mais 10, T menos 5, ia ficar um negócio mais complicado. Assim não. Assim a gente evita a complicação de ter que trabalhar com o número desconhecido, tá? Então, digamos que o ônibus chegou lá às 13 horas. Essa era a hora certa que o ônibus chegou. Agora, as 3 estavam com o relógio errado. O relógio da Pietra, por exemplo, foi dito que ele estava o quê? Foi dito que o relógio da Pietra estava 10 minutos adiantado, tá vendo? Então, se o relógio da Pietra tiver 10 minutos adiantado e ela chegou lá na hora certa de 13 horas, qual é a hora que vai estar marcando no relógio dela? Olha aqui, relógio adiantado marca um tempo maior do que o verdadeiro. Então, quanto que vai estar marcando o relógio da Pietra naquele instante? 13 horas e 10 minutos. Isso é o que estava marcando no relógio dela. As outras duas. O relógio da Olga estava
10 minutos atrasado, foi dado no enunciado. Então, se estava 10 minutos atrasado, quanto que o relógio dela estava marcando? 10 minutos a menos do que a hora certa. Estava marcando, então, 12h50, né? 12h50. E a Aline estava com o relógio em que situação? A Aline estava com o relógio 15 minutos adiantado. Ela pensou que estava 5, mas estava 15. 15 minutos adiantado. Então, se a hora certa é 13 horas, o relógio da Aline estava marcando 13 horas e 15 minutos. Esses eram os horários que esses 3 relógios estavam marcando. Aí elas foram acertar. O que é acertar um relógio? Acertar um relógio é adiantar ou atrasar. Relógio que está adiantado, você atrasa ele, diminui o tempo. Relógio que está atrasado, você aumenta o tempo dele, você adianta ele. Então elas vão fazer um acerto, que seria adiantar ou atrasar, de acordo com o que elas pensavam. O que elas pensavam? Vamos botar aqui o que elas pensavam. Pietra, Olga e Aline. Aqui, abreviatura de Porto Alegre. Então a Pietra pensou que seu relógio estivesse 5 minutos atrasado. Então, atrasado, 5 minutos. A Olga, por sua vez, pensou que o seu relógio estivesse 10 minutos adiantado. Então a Olga pensou que o relógio dela estava desse jeito aqui, adiantado 10 minutos. E a Aline pensou que seu relógio estivesse 5 minutos adiantado. Isso aqui é o que elas pensaram. Como é que elas pensaram isso, hein? Vai ver que elas perguntaram hora para pessoas que estavam também, por sua vez, com seus relógios errados. Elas pensaram que era isso aqui. Então, elas vão acertar os seus relógios de acordo com isso que elas estavam pensando. Então, por exemplo, a Pietra, ela pensou que seu relógio estava atrasado 5 minutos. O que ela vai fazer para acertar? Pelo menos uma tentativa de acertar. Se ele estivesse realmente atrasado 5 minutos, ela teria que adiantar 5 minutos. Então, adiantar 5 minutos, quanto que ele iria passar a marcar? 13h15. Porque o relógio que está atrasado, você acerta aumentando o tempo dele, daquele mesmo período. A Olga vai fazer o quê? Se ela achava que estava adiantado 10 minutos, ela ia fazer o quê para acertar? Ela ia reduzir 10 minutos. Reduzir 10 minutos, o relógio dela vai passar a marcar quanto? 12h40, 10 minutos antes. Atrasou 10 minutos. E a Aline pensou que o relógio dela estava adiantado 5 minutos. Então, para acertar, ela vai atrasar o relógio dela 5 minutos. O relógio dela vai passar a marcar quanto? 13h10. Então, elas ficaram felizes com esses horários aqui, pensaram que estavam certos. Só que, na verdade, não estavam certos coisa nenhuma, né? Essa aqui tá com o relógio marcando 3h15, mas na verdade eram 13 horas. E também com essa hora certa de 13 horas, essa aqui estava marcando 12h40 e essa aqui marcando 1h10. Olha só, a partir dessa hora aqui, para encontrar a hora certa, qual é a conta que teria que ser feita? Para encontrar a hora certa. Elas não sabem, mas a gente sabendo, quando tem um horário qualquer marcando aqui, a partir desse ponto, para saber a hora certa, o que a gente faz? Daqui para cá a gente diminui 15. Então, diminui 15 para saber a hora certa no relógio da Aline. E essa aqui, para saber a hora certa, tem que somar 20. Somando 20, ficaria com a hora certa. E aqui, a partir desse horário, para chegar na hora certa, para encontrar a hora certa, teria que diminuir 10. Mas elas não sabem disso, a gente que sabe. Tá, o que aconteceu a seguir? Todas as passageiras retornaram à parada de ônibus quando seus respectivos relógios marcavam 14 horas. Então, vamos colocar aqui os horários de retorno delas.
Só que os horários dos relógios dela estão todos errados, né? Eu queria achar o horário certo de retorno. Quando esse relógio aqui marcar 14 horas, qual vai ser a hora verdadeira? Eu não tenho que diminuir 15? Então, quando a Pietra retorna, pensando que está retornando às 14 horas, na verdade não são 14 horas. A hora certa, e o ônibus está se baseando na hora certa, né? A hora certa, na verdade, é 15 minutos antes das 14 horas. Ou seja, a hora certa é 13h45. Ela está pensando que são 14 horas, mas são 13h45 aquele horário. Então, hora certa. A Olga vai ter o seu relógio marcando 14 horas, mas qual é o horário verdadeiro? A hora certa, eu tenho que somar 20 para achar a hora certa. Se o relógio dela está marcando 14 horas, quanto que é a hora certa? 14h20. Esse é o perigo de andar com o relógio atrasado por aí, né? E a Aline pensou que eram 14 horas, mas na verdade era o quê? Menos 10. Então, 14 horas menos 10 minutos, isso aqui dá 13h50. Então, elas pensaram que era 14, 14, 14, mas na verdade não era nada disso. Essas eram os horários certos. E foram horários diferentes, né? Essa aqui chegou antes, depois chegou essa aqui, depois chegou essa aqui. Agora, qual é o horário de partida do ônibus? O ônibus partiu exatamente às 14 horas e 10 minutos. Partida do ônibus. Aqui, hora certa da partida, 14h10. Quem vai conseguir pegar o ônibus e quem vai perder o ônibus? Olha só, o ônibus partiu às 14h10. A Pietra, ela chegou lá antes, chegou às 13h45. Então, ela vai conseguir pegar o ônibus. E ela chegou o quê? Adiantada, né? Adiantada de quanto? Adiantada de... Ela chegou 25 minutos antes. O ônibus partiu 2h10, mas ela chegou lá 1h45. Ela chegou, então, 25 minutos antes. Adiantada 25 minutos. E essa aqui? Essa aqui se deu mal, né? A Olga perdeu o ônibus. Ela, crente que era 14 horas, mas eram 14h20. Que o relógio dela estava atrasado 20 minutos. Então, o ônibus partiu 14h10. Ela chegou 14h20. Ela perdeu o ônibus. E ela teve um atraso de quanto tempo? Era para chegar 14h10, a hora de saída do ônibus, ela chegou 14h20, 10 minutos depois. Então ela se atrasou 10 minutos. Quem manda ficar andando com o relógio errado? Finalmente, a Aline, o que aconteceu com ela? Ela conseguiu pegar o ônibus? Sim, ela conseguiu pegar o ônibus porque o ônibus partiu às 12h10, mas ela chegou lá 13h50. Ela chegou adiantada, né? Ela conseguiu pegar e ela estava adiantada. Quanto tempo? Daqui para cá, 20 minutos antes, adiantada 20 minutos. Então, isso aqui é o que aconteceu. Vamos passar para cá. Isso aqui, a Pietra e a Aline conseguiram pegar o ônibus, a Olga perdeu. A Pietra estava 25 minutos adiantada, a Aline estava 20 minutos adiantada e a Olga perdeu o ônibus porque ela estava 10 minutos atrasada. Vamos agora ver as opções. Qual dessas é a correta? Olha aqui. Pietra perdeu o ônibus. Olha só, Pietra não perdeu o ônibus não, ela conseguiu pegar o ônibus. Eu não vou nem olhar os minutos aqui, eu vou arriscar que isso aqui está errado. A Pietra não perdeu o ônibus. A Aline também não perdeu o ônibus, ela conseguiu pegar. A Olga não pegou o ônibus, tá? Ela perdeu o ônibus. E aqui tem Pietra pegou sim, Pietra pegou. Só que a gente tem que analisar aqui os minutos. Ó, Pietra pegou o ônibus, pois estava exatamente 5 minutos adiantada. Tá certo isso? Não. Ela estava, na verdade, 25 minutos adiantada. Então, errou aqui no tempo, né? Acertou aqui, mas errou aqui. E essa outra aqui que sobrou? Olga perdeu o ônibus, sim, perdeu o ônibus, pois estava exatamente 10 minutos atrasada, certo?
Ela perdeu o ônibus porque estava 10 minutos atrasada. Então, essa aqui é correta. Perfeito. Então, a resposta correta é a letra E de eco.